Fala galera, beleza? Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidão para compartilhar com vocês um acontecimento, um acontecido que aconteceu comigo, né? E eu nem ia fazer vídeo nem nada, só que aí essa semana um outro colega num grupo aí que eu participo também passou pela mesma situação. E aí ele mandou lá no grupo perguntando o que poderia ser e tal. Aí eu expliquei lá pra ele mais ou menos o que era. E aí eu resolvi fazer um vídeo, né, e postar, porque pode ser que alguém aí que comprou essa moto ou que venha comprar, pode ser que aconteça, né, o que aconteceu comigo. E aí vocês já estão cientes do que pode ser, né? O que foi que aconteceu? Assim que eu fiz a revisão dela de 500 km, né? Acho que, não sei se foi um dia depois, eu andando nela e tal, e aí eu parei acho que parei na casa da minha sogra, né? Nem lembro o que era que eu ia fazer, mas eu parei lá. E aí parei na frente do portão, né? Coloquei a moto no descanso e toquei a campainha, né? Campainha dela. E aí voltei pra moto. Quando eu voltei pra moto, eu olhei debaixo da moto e eu vi que tava molhado o chão, né? O asfalto. E aí na hora eu assustei, eu falei, nossa, o que pode ser? Aí na hora me veio o seguinte, que poderia ser gasolina, vazando gasolina pelo suspiro, né? E aí deu aquele susto, falei, nossa, e agora, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei, fui lá, né? Baixei, passei a mão lá no suspiro, onde estava derramando o líquido. E aí eu cheirei e vi que não tinha cheiro de combustível, né? E notei que o líquido estava meio rosado, um pouco rosa, um pouco rosado. E aí eu falei, nossa, isso aqui deve ser o líquido de arrefecimento. E aí eu até compartilhei lá no grupo, mandei mensagem no grupo lá, um grupo que eu participo. E aí ninguém tinha se deparado com uma situação parecida, né? Ou igual. E aí eu na hora assustei e tal, falei, como eu não sei o que é, eu vou na concessionária. E assim eu fiz, né? Peguei a moto, já desci pra concessionária e meio até com medo, porque tinha acabado de fazer revisão de 500 km, né? E sem saber, porque eu tenho uma Titan, uma Fan, e assim, já aconteceu de derramar gasolina pelo suspiro, mas líquido de arrefecimento é a primeira vez, né? E aí, beleza, levei a moto na concessionária e aí tá, cheguei lá, expliquei pra eles. Inclusive na hora que aconteceu isso, eu até tirei foto, né? Tirei uma foto. Inclusive eu vou até mostrar pra vocês aí, ver se eu consigo colocar ela aí na imagem pra vocês verem. E aí nessa foto, aliás, aí tá, eu mandei a foto, eu mandei mensagem pro pessoal da concessionária. E aí expliquei pra eles, tá? Ele falou, não, traz aqui que a gente vai ver. E aí levei lá, né? E aí chegando lá, eles pegaram a moto, colocaram a moto na central lá e tudo, pra ver o que poderia ser, né? Eu vou até parar ali na frente pra mostrar pra vocês. E aí tá, né? E aí o que acontece? Passaram o aparelho, não detectaram nenhum erro, nada. Aí foram olhar a parte do líquido de arrefecimento. Aí tá, eles ficaram lá mexendo, eu afastei um pouco e tal, fiquei lá mandando mensagem pro pessoal. E aí depois o rapaz me chamou, o mecânico, né? Aí foi explicar o que aconteceu. Eu vou parar aqui pra mostrar pra vocês aonde foi que vazou o líquido de arrefecimento, né? Aí tá, né? Aí beleza, eu parei lá. E aí o rapaz foi me explicar. Peraí só um minutinho. Ele foi me explicar o que aconteceu com a moto.
Aí ele explicou o que acontece. Eu vou até desligar ela aqui. Aqui, ó, ela vazou combustível por esse suspirozinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu tô com a câmera tá no capacete. Eu não sei se o ângulo dá pra vocês ver, certo? Vazou nesse suspiro. Esse suspiro aqui, eu achei que esse suspiro vinha do tanque, era do combustível. Mas não, esse suspiro, eu não sei se aqui vai dar pra ver, mas aqui, ó, ele passa ali na lateral, ali assim, ó, sobe aqui e vai pro reservatório, que é esse reservatório aqui que a gente consegue ver o nível aqui, certo? Aí, o que acontece? Quando eu fiz a revisão de 500 km, o pessoal completou o líquido de arrefecimento aqui, só que ficou acima do nível. Então ele foi me mostrar lá que o que aconteceu. Como eles colocou muito líquido de arrefecimento, ficou acima do nível. Aí lá na casa da minha sogra, o asfalto é um pouco descida, caída, igual aqui, ó. E aí eu coloquei a moto do lado contrário, igual aqui, ela tá meio inclinada para o lado de lá. Só que foi ao contrário, ao inverso disso aqui. E aí a moto deitou mais do normal. E aí o que aconteceu? Quando isso acontece, nesse tanquezinho aqui em reservatório, ele tem duas saídas. Uma é essa aqui, que desce aqui, que sai aqui embaixo, que ela fica em cima. Aí o que acontece? Quando você coloca muito líquido e você inclina ela, o excesso ele sai por essa mangueirinha e derrama aqui embaixo, que foi o que aconteceu comigo. Aí tem uma outra mangueirinha que ela vai pro radiador, entendeu? Só que a mangueirinha, que é onde derramou, ela fica em cima. Então, como eu inclinei a moto e ela ficou um pouco mais inclinada do que normal e o líquido estava acima do máximo, aí aconteceu isso. Foi e derramou o excesso naquela mangueirinha do reservatório. E aí essa semana, né, aconteceu isso com um colega lá no grupo. Ele compartilhou com nós lá o que aconteceu com ele. E aí eu fui e expliquei para ele o que é e tal, de que se trata. Aí ele, não, beleza e tal, e ficou tudo beleza. Mas assim, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Por quê? Porque pode ser que venha acontecer com algum de vocês, entendeu? Ou então alguém que venha comprar a moto, pode ser que aconteça, entendeu? Então eu queria compartilhar isso aí que aconteceu. Se vier a acontecer, vocês não precisam ficar preocupados e nada, porque é apenas o excesso que está sendo jogado para fora. Aí, um outro detalhe, que inclusive depois eu posso até fazer um vídeo, que quando aconteceu isso, eu achei que era o suspiro da gasolina, mas não é. O suspiro da gasolina, ele fica daqui, ó. É porque aqui não dá pra ver, mas não sei se dá pra vocês ver essa mangueirinha aqui, ó. Ela fica aqui de baixo, ó. Então ele tem dois suspiros. Tem esse aqui que vem do tanque e tem o outro do outro lado, que é o do líquido de arrefecimento, entendeu? Então, por isso que no dia lá eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas porque se a gente olhar aqui por baixo, a única mangueirinha que a gente vê é aquela ali, ó. A gente não vê outra mangueira. Então, por isso que eu fiquei meio assustado na hora, né? Mas enfim, é isso aí que eu queria trazer para vocês. De repente alguém passar por uma situação dessa, já fica ciente que é o excesso. Como eu fiz a revisão de 500, eu acho que eles completou. E aí o nível lá do reservatório ficou alto. E aí quando eu deitei a moto, ele derramou o excesso. Então é isso, galera. Eu queria só compartilhar isso com vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário e tal, que a gente tenta esclarecer, viu? Tem até um relato também, se for o caso, depois eu posso até fazer um vídeo, que teve alguns colegas que derramou, eles completou o tanque e na hora que ele botou a moto no descanso, igual eu fiz que derramou o líquido de arrefecimento, ela derramou gasolina no suspiro da gasolina, que é esse do outro lado que eu mostrei pra vocês, entendeu? Isso acontece também nessa moto.
Quando tem excesso no líquido de arrefecimento, ela derrama o excesso. E quando também você abastece demais, aqui tem uma parte aqui, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor. Se você encher demais e deitar, ela derrama pela lateral. A lateral tem um furinho, e esse furinho, ele derrama a gasolina por ele para evitar de escorrer no tanque, entendeu? Então, é isso. Mas depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. Beleza, galera? Aí é só isso mesmo. Eu queria só trazer esse ponto aí, esclarecer para vocês. De repente alguém que já passou por isso, ou então que venha passar, ou se de repente vocês conhecerem alguém que venha passar por isso, vocês explicam, beleza? Então é isso que eu queria trazer aí pra vocês hoje. E é isso, galera. Valeu, um abraço aí e tamo junto. Falou!